Então, dentro desse contexto dos 35 milagres que Jesus operou, nós já pregamos sobre o 21. E hoje eu pregarei o 22º. O milagre que Jesus operou em contraposição a questionamento de uma mulher. Uma mulher que aparentemente recebeu um não do Senhor e ainda assim insistiu. A pergunta que cala o nosso coração esta manhã é a seguinte: como você reage quando Deus lhe diz não? É bem verdade que às vezes Deus diz não às nossas orações porque aquilo que nós estamos pedindo não está em consonância com a sua vontade. Então o Senhor obviamente não vai fazer nada que está contra a sua palavra, mas Ele deseja fazer aquilo que está na sua vontade eterna. Obviamente às vezes nós pedimos também coisas para o Senhor para os nossos próprios interesses e para nossas próprias vaidades, como nos ensina Tiago. E o Senhor então não nos atende porque Tiago chama esse tipo de relacionamento de oração como pedir mal. E quando nós pedimos mal, o Senhor também não nos atende. Mas existem ocasiões em que nossas orações estão em consonância com a vontade eterna de Deus, em que as nossas orações não são orações vaidosas que visam o nosso próprio bem, mas são orações até mesmo altruístas. E nessas ocasiões o Senhor ainda nos diz não. E como nós reagimos diante do não do Senhor, que acontece em situações semelhantes a essa? O texto que nós meditaremos hoje da palavra do Senhor nos motiva a sermos um pouco mais ousados, um pouco mais insistentes e um pouco mais corajosos, porque por vezes o Senhor nos diz não, para ver se nós temos fé suficiente para insistir. Portanto, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 7, dos versos 24 a 30. Evangelho de acordo com João Marcos, conhecido como Marcos, capítulo 7, verso 24. Todos acharam? Diz assim a santa e eterna palavra do Senhor. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida da região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Amém? Palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã, nos desafiando a sermos um pouco mais ousados em nossas orações. Veja que no texto que nós lemos, a mulher vai até Jesus com um motivo insistente no seu coração. E Jesus aparentemente a repreende, dizendo: eu vim para as ovelhas de Israel e não devo atender uma mulher como você. Mas pela insistência daquela mulher, pela fé, pelo comprometimento que ela teve, o Senhor então ouve a questão dela e diz a ela: a sua resposta foi boa. Por causa da sua boa resposta, eu atenderei o seu pedido, que é um pedido tão justo, tão puro, que vem do coração triste de uma mãe. Um dia difícil na vida de Jesus, como todos que Jesus viveu. Jesus vinha de uma longa caminhada de sinais e milagres. O texto de Mateus capítulo 5 a 7 nos diz que ele pregou um grande sermão, o sermão mais conhecido de todos, o Sermão da Montanha, e que logo depois de pregar aquela grande pregação, Jesus começou a operar milagres sem fim. Primeiro operando um milagre em favor do leproso que veio diante dele dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus então toca naquele leproso, ele é curado. Jesus anda um pouco mais e é então interpelado por um centurião que diz assim: Senhor, a minha filha está prestes a morrer, Senhor, tem misericórdia da vida dela. E Jesus então, ouvindo o clamor daquele pai, se dirige até a casa daquela família para curar aquela menina.
No meio do caminho, uma mulher com um fluxo terrível de sangue encontra Jesus. Ela toca as vestes de Jesus e é curada. Jesus então chega à casa de Jairo, onde cura sua filha, fazendo um milagre fantástico. E agora Jesus então, cansado, decide ir para a casa de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum, para descansar. E quando chega à casa de Cafarnaum de Simão Pedro, encontra lá a sogra de Pedro, que está adoecida. E então Jesus toca naquela mulher e aquela mulher é curada. As multidões de Cafarnaum ouvem falar que Jesus estava na casa de Pedro, cercam a casa, começam a interpelar Jesus, pedir para que Jesus operasse. Então Jesus sai à porta e opera sinais e prodígios em favor de toda a cidade, inclusive em favor de 2 cegos que vão ao encontro dele pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós e nos cura. E então Jesus, vendo que não conseguiria ter paz naquela região, porque o sermão da montanha foi tão impactante e desafiador, que as multidões queriam tocá-lo, queriam receber o milagre, queriam receber as promessas dele. O Senhor Jesus então decide entrar no barco e atravessar para o outro lado do mar. Mas os irmãos conhecem a história. Jesus esperava descansar, levou um travesseiro e se deitou sobre ele na travessia do mar da Galileia. Mas lá no meio do caminho, o que aconteceu? O vento se agitou, o mar se enraiveceu, e então os discípulos acordam Jesus assustado, dizendo: Jesus, não é hora de descansar ainda. Senhor, nós vamos morrer, o barco vai afundar. E Jesus então se levanta, contraponto seus discípulos, dizendo: vocês são homens de pequena fé. E então ele cessa a tempestade, acalma os ventos, e aquele barco então repousa tranquilo do outro lado do mar da Galileia. E talvez agora você pense que Jesus vai descansar um pouco. Mas não, porque do meio do sepulcro sai um homem terrivelmente demoniado, com uma legião de demônios, que diz: o que queres conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E Jesus então expulsa aquela legião de demônios daquele homem, colocando-o sobre os porcos e fazendo com que os porcos se precipitem no mar. E então aquele homem é enviado por Jesus para ser testemunha do seu evangelho no meio da sua família. E agora Jesus então, sendo expulso pelos samaritanos da sua terra, ele entra de volta no barco e volta para a terra de Cafarnaum. E ao chegar já é logo contraposto por um centurião que diz: olha, o meu servo está doente e Jesus vai curá-lo. E à medida que nós vamos lendo o texto, e cito essas passagens, porque já preguei sobre todas elas aqui, nos outros milagres que falamos sobre Jesus, à medida que Jesus vai andando, as pessoas vão interpelando e querendo receber dele a cura, o milagre, o sinal, aquilo que só ele pode fazer. Então Jesus diz: só haverá um jeito. Eu vou sair do território de Israel, vou para a região de Tiro, uma região distante da Cananeia. E então Jesus vai para aquele lado, junto com seus discípulos, e ele quer ficar ali a sós. Mas a fama de Jesus estava tão espalhada que uma mulher, ouvindo da sua fama, o encontra lá onde Jesus está. O contexto de Marcos 7 é um contexto de purificação. Alguns judeus que habitavam naquela região começam a questionar Jesus, perguntando: Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Não seguem os rituais de purificação judaicos. Jesus então confronta aqueles homens dizendo: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai da boca que contamina o homem. E aqui nesse momento Marcos lembra de uma história em que Jesus não levou em conta os rituais da purificação judaica, mas atendeu uma mulher que era de outro povo, de outra realidade, que servia a outros deuses, que tinha outra história de vida, que não tinha nada a ver com a história do povo de Israel. E Marcos lembra da misericórdia que Jesus teve dessa mulher, porque essa mulher tinha um motivo justo, que estava de acordo com a vontade eterna de Deus. Ela não estava pedindo por motivos vaidosos, mas ela estava pedindo por um motivo altruísta, o coração sincero de uma mãe que vê sua filha atormentada. E Jesus olha para ela e diz a ela: boa resposta, atenderei o seu motivo, porque ela insistiu, foi ousada, falou com o Senhor: Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não der resposta à minha causa. Essa mulher nos ensina alguns sentimentos que Deus gostaria de ver no meu coração e no seu coração, para que aqueles aparentes nãos do Senhor possam se transformar em sim. O Senhor não deseja que nós sejamos pessoas acomodadas ao não, porque o Senhor muitas vezes diz não para nós, porque Ele quer que nós caminhemos um pouco mais, que nós nos santifiquemos um pouco mais, que nós consagremos nossos corações um pouco mais, que nós nos preparemos um pouco mais, para que então Ele possa olhar para nós e dizer: agora é sim. O que era não, agora é sim. Ele deseja ver alguns sentimentos no nosso coração, para que Ele então possa nos dar o sim.
De certa forma, Jesus prova a fé daquela mulher. E às vezes, o não de Jesus para mim e para você é um teste de fé, uma prova. Jesus nos diz assim: eu vou dizer não, porque eu quero ver o quanto ele de fato quer isso, o quanto ele está comprometido com essa causa, o quanto isso queima no seu coração, e se ele de fato está pedindo porque tem isso no seu peito, ou se está pedindo por um motivo vaidoso. E o primeiro sentimento que eu destaco no comportamento dessa mulher é que ela tinha em seu coração, para dar aquela boa resposta ao Senhor, um sentimento de inconformidade. Olha aí para quem está perto de você e diga assim: não se conforme. O tema da nossa campanha de missões que nós encerramos hoje é inconformados. Não se conforme. Ezequiel, quando escreve seu capítulo 28, ele narra como que foi a queda de Satanás, dizendo: Satanás era um querubim, um ser de luz, que temia a Deus e servia, era um arcanjo, era sobre todos os anjos, mas se achou vaidade no seu coração e ele foi precipitado do céu. Capítulo 28 de Ezequiel. Mas essa profecia que Ezequiel dá a respeito da queda de Satanás, ele dá quando está se referindo ao rei de Tiro. Porque de fato aquele lugar, aquela cidade, aquela região de Tiro era uma região marcada pela ação demoníaca. Uma região que nada conhecia do Senhor, pelo contrário, os demônios reinavam naquele lugar desde os tempos. E aquela mulher provavelmente estava sendo alvo da sua falsa religiosidade. Nós não sabemos o contexto da história dessa mulher sírio-fenícia que aparece no texto, mas provavelmente ela se envolveu com falsos deuses, falsas religiões, que foram pouco a pouco tomando conta da sua vida e entraram pela parte mais frágil da casa, que foi a sua filha. E ela então começou a notar comportamentos inadequados na sua filha. Talvez de início, um pouco de desleixo com as coisas, depois um pouco de falta de educação, depois um pouco de desrespeito, depois um pouco de atitudes inconvenientes. E com o passar do tempo, a filha daquela mulher foi assumindo uma postura que era totalmente incompatível com a educação que aquela mulher tinha dado à sua filha. A ponto dela reconhecer que aquela menina só podia estar daquele jeito porque estava com o espírito impuro. Mesmo aquela mulher, vivendo em religiões que não tem nada a ver com Deus, mesmo ela servindo a falsos deuses, ela reconhece que aquilo que estava na vida da filha dela era algo extremamente ruim, um espírito impuro, um demônio, um ser espiritual que estava atormentando a vida da sua filha. Agora imagine, se ver um filho doente é difícil, se ver um filho com dificuldade financeira é difícil, se ver um filho que está, às vezes, sendo frustrado em seu casamento é difícil, se ver um filho que está sendo desrespeitado por seus netos é difícil, o que dirá ver um filho ser profundamente atormentado pelo mal? Essa semana eu vi a história de uma mulher que tinha um marido que era atormentado pelo mal. O demônio vinha sobre ele, entrava no seu ser e fazia com que ele se tornasse completamente irrepreensível. Ele ficava violento, agredia a família, vivia de uma forma terrível. E essa mulher então fazia jejum todo domingo, porque domingo ele começava a pôr fogo na churrasqueira, bebia um pouco, e através deste ato de consumir bebida, o demônio tomava conta da vida dele. E o domingo da família era um inferno. E aquela mulher então discerniu algo da parte do Senhor, ela era uma serva do Senhor, e ela começou a jejuar e orar todo domingo. E nessa história que eu ouvi, ela falava que enquanto ela jejuava e orava nos domingos, o marido dela, o demônio, não pegava ele, porque ela orava e Deus repreendia a ação do mal. Ele bebia, ficava alegre, mas ela repreendia a ação do mal. Mas era tão somente ela não jejuar e não orar no domingo, que inevitavelmente o demônio tomava conta do marido dela, ele quebrava a casa, queria bater nas crianças, agredia ela, tinha que chamar a polícia, aquela questão toda que quem convive com pessoas atormentadas pelo mal sabe que acontece. Talvez a mulher do texto em questão tenha tido experiências assim, de ver a sua filha quebrando tudo em casa, fazendo coisas horríveis, se ferindo com pedras, como aquele endemoniado da cidade de Gadara. Pessoas atormentadas pelo mal fazem coisas que nós nem mesmo imaginamos. E aquela mulher discerniu que havia algo errado com a filha dela, mas ela não se conformou.
ela disse: eu preciso fazer alguma coisa pela minha filha. Quem sabe há alguém aqui esta manhã que precisa fazer alguma coisa por seu filho também, ou por sua filha. Quem sabe há alguém que precisa dar um passo em direção a Jesus para que consiga assim abençoar a sua família. Aquela mulher ouve da fama de Jesus. Ouve falar que lá na terra de Cafarnaum há um homem que tem expulsado demônios, que tem tido autoridade do céu para tratar pessoas com os mesmos problemas que a filha dela tem. E então ela, descobrindo que este homem está na região onde ela habita, ela vai até onde Jesus está e tira Jesus do sossego que ele queria. Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Tem misericórdia de mim. Jesus ouve o apelo daquela mulher. Jesus vê que ela está inconformada. Mas Jesus a contrapõe com uma negativa, dizendo: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Que palavra dura de Jesus, né? Chamar uma mãe necessitada, triste, angustiada pela situação da sua filha, de cadela. Assim, olha, não vou tirar o pão da boca dos filhos e dar para você. Mas aquela mulher, ouvindo a negativa de Jesus, ela insiste. E esse é o segundo sentimento que eu vejo no coração daquela mulher. Além de estar inconformada, ela é insistente. Fale para quem está perto de você, não desista. Ela não está contente em voltar para casa com o não de Jesus. Ela não permitirá que Jesus haja dessa maneira com ela. Ela está motivada a se prostrar aos pés de Jesus, a adorá-lo, a fazer o que for necessário para que Jesus opere milagre em favor da sua filha. Ela insiste, ela diz: Senhor, eu sei que para vocês judeus, nós que não somos do povo de Deus, somos considerados como cachorros. E à época tinha um ditado que falava isso a respeito dos cananeus, que os cananeus eram cachorros. E ela diz: eu sei, Senhor, que para vocês nós somos considerados como cães. Mas, Senhor, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa, como diz Mateus, ou como diz Marcos, as migalhas que as crianças deixam no prato. Ela diz: Senhor, eu não preciso do pão inteiro. Senhor, a minha fé não quer que o Senhor esteja comigo por inteiro. Senhor, se uma migalha do seu poder, se uma migalha da sua graça, se uma migalha da sua atenção, se uma migalha do seu agir cair no chão e o Senhor me permitir comer dela, eu tenho certeza que o milagre será feito. E Jesus, ao ouvir essa palavra da mulher, Jesus diz para ela: boa resposta. Era essa a fé que eu procurava. Era isso que eu procurava no seu coração. Eu queria que você desse essa declaração de fé, que você reconhece o meu poder, a minha grandeza, a minha graça, e eu vou operar em favor do que você necessita. Ela insiste com Jesus, ela não aceita o não de primeira. Ela fala: Senhor, o meu motivo é justo, eu tenho motivos para clamar ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. A minha filha precisa do teu toque. Você que é pai ou que é mãe aqui sabe que pais e mães são capazes de fazer coisas impressionantes pelos filhos. Eu já ouvi relatos de mães que foram à vida da prostituição em favor dos seus filhos e que se envergonham muito disso. Olham para trás e dizem assim: durante uma época da minha vida eu precisei vender meu corpo, mas vendi meu corpo para pôr o pão na boca dos meus filhos. E ainda que essa seja uma das coisas mais humilhantes para fazer, aquelas mulheres olham para trás e dizem: pelo menos eu cumpri meu papel de mãe. Porque esse é o coração de uma mãe. Uma mãe faz o que for preciso para que os seus filhos alcancem o crescimento, o desenvolvimento, a boa vida. Pessoas que fizeram coisas terríveis, mas com um objetivo certo, de cuidar, de guardar, de sustentar aqueles que Deus lhes deu a responsabilidade de cuidar. Meus irmãos, aquela mulher estava numa situação humilhante, aos pés de Jesus, dizendo: eu sou o cachorrinho que quer comer as migalhas da mesa. Mas ela estava fazendo isso porque ela amava a sua filha e faria qualquer coisa por ela. Conta-se uma história que uma menina tinha muita vergonha de sua mãe.
porque a sua mãe tinha uma mão toda deformada. Então aquela menina, quando ia levada por sua mãe à escola, ficava com vergonha, porque os colegas de escola ficavam vendo a mão que era deformada da sua mãe e achavam esquisito, gozavam dela, falavam, nossa, sua mãe tem uma mão tão esquisita, e mexiam com ela, e isso bagunçava a vida dela, ela não gostava disso. Ela tinha vergonha de convidar seus coleguinhas para vir a casa, porque a sua mãe tinha aquele defeito físico, e ela se envergonhava, se entristecia com aquilo. E então a mãe dela sempre insistia para ela trazer os seus amigos à casa, a mãe sempre insistia para que pudesse deixá-la na porta da escola, mas a filha rebelde, quando chegou à adolescência, não queria mais que a mãe fizesse isso, porque tinha vergonha daquela mão. Mas um dia aquela menina perguntou à mãe, mãe, eu não quero que a senhora me leve à escola, e não quero receber meus amigos aqui em casa, porque a senhora tem essa mãozinha sua, essa mão toda defeituosa, e eu tenho vergonha dessa mão da senhora. Os meus amigos zoam de mim por causa que a senhora tem a mão desse jeito. E aí aquela criança perguntou, por que a senhora tem a mão desse jeito? E a mãe então calmamente contou, quando você era pequena, estava muito frio em uma época, e nós colocamos um aquecedor no seu quarto, para aquecer você. E esse aquecedor pegou na ponta das cobertas que cobriam você no berço. E o berço começou a pegar fogo. E quando nós sentimos o cheiro de queimado, entramos no seu quarto, o berço estava em chamas. E eu, desesperada, sem saber o que fazer, tomei você nos braços. E enquanto tomava você nos braços, eu queimei a minha mão, queimei os nervos das minhas mãos, e a minha mão ficou desse jeito por causa de você. E aquela menina, então, com os olhos cheios d'água, olhou para sua mãe e falou, mãe, nunca mais eu vou me envergonhar das suas mãos, porque as suas mãos foram as mãos que me salvaram. Aquela mulher estava disposta a fazer algo semelhante. Ela se humilha, ela insiste, ela persiste, porque ela quer ver o agir do Senhor sobre a vida da sua filha. Mas o terceiro e último sentimento que havia no coração daquela mulher, que deve nos motivar, aquela mulher era ousada. Ousada. Ela chega para Jesus e diz, Jesus, o Senhor disse não, mas eu quero comer as migalhas, Senhor. Me dá as migalhas, Senhor. Eu preciso de algo. Eu quero ser ousado. Eu quero crer que o Senhor tem algo para fazer na minha vida, ainda que eu não possa ver nesse momento. E ela então ousa pedir ao Senhor algo sobrenatural. E Jesus tem misericórdia dela, porque vê essa ousadia no seu coração. Meus irmãos, nós precisamos aprender a sermos um pouco mais ousados em nossa vida cristã. Precisamos ter coragem para clamar ao Senhor por coisas que aparentemente parecem muito difíceis, mas que Deus deseja operar. Deus não quer realizar apenas as orações que são fáceis, que são aparentemente lógicas de serem realizadas, mas Deus quer realizar também em nosso favor orações que são difíceis. E para isso Ele precisa de pessoas que ousem nas suas orações, que peçam coisas difíceis, que peçam coisas impossíveis, porque aí quando Deus operar ficará claro que foi apenas o toque, a operação, o sinal dele que fez com que aquilo pudesse ser realizado. Portanto, seja ousado em suas orações. Aquela mulher foi ousada a dizer para o Senhor, Senhor, deixe-me comer as migalhas que caíram da mesa. E então o Senhor olha para ela e diz, pode ir para casa, porque a sua filha está liberta. Ela vive o milagre impressionante do Senhor. Jesus não precisa ir até a casa dela para libertar a sua filha. Jesus, à distância, pela autoridade que há no seu nome, tira o espírito maligno que estava perturbando aquela criança através da fé, do seu poder majestoso, vendo o coração quebrantado daquela mãe. Isso nos mostra algo interessante sobre a relação que Deus tem com os nossos filhos. Pais e mães são canais de bênção para abençoar a vida dos filhos. Portanto, você tem autoridade para fazer com que o seu filho prospere e para fazer com que o seu filho passe necessidade. Isso depende da educação que você dedica a ele, das palavras que você diz a ele, do testemunho de fé que você dá a ele e da maneira como você intercede e busca a Deus em favor dos seus filhos. Essa menina que aparece no texto provavelmente não era adulta, esta que estava endemoniada.
era uma criança. E a sua mãe, sabendo que essa criança estava sob a sua autoridade espiritual, se coloca diante do Senhor. E quando Jesus vê fé no coração da mãe, vê sinceridade no coração da mãe, ele sabe que essa fé é a fé que vai fazer com que aquele espírito que foi tirado daquela vida por Jesus não volte mais. Jesus sabe, eu vou tirar esse espírito dessa criança, mas a fé que tem no coração dessa mulher que está diante de mim agora, ao voltar para a sua casa, será suficiente para fazer com que esse espírito nunca mais volte à vida da sua filha. Aquela mulher ousa, o Senhor ouve a sua oração ousada e responde para ela de maneira poderosa. A sua filha liberta e ela então recebe do Senhor a bênção que ela foi buscar. O texto paralelo no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, diz várias outras coisas a respeito desse texto. Diz que no meio do caminho ela se prostrou e adorou o Senhor. Diz o texto que os discípulos de Jesus tentaram afastá-la da ideia de incomodar Jesus, mas aquela mulher venceu todos os obstáculos, porque ela tinha uma oração sincera. Quais têm sido os nãos que Jesus lhe tem dado? A primeira coisa que você precisa fazer diante da palavra desta manhã é avaliar se os motivos pelos quais você tem orado são justos. É uma causa que está em consonância com a vontade de Deus? É algo que não está sendo pedido por vaidade ou por ambição pessoal, mas é algo que visa o bem, não só seu, mas da sua família, da sua casa, das pessoas que vivem ao seu redor? Se você identificar que os seus motivos de oração são justos, continue insistindo, porque o Senhor Jesus tem um milagre para operar na sua vida. Basta que você não desista, basta que você diga: Senhor, eu estou nos teus pés, orando, clamando, esperando a migalha cair, para que na hora que ela cair eu coma e receba aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor Jesus espera de mim e de você uma boa resposta, como a resposta daquela mulher que diz: Senhor, deixa algo para mim, porque eu quero experimentar o teu milagre. Portanto, que a resposta do nosso coração ao Senhor esta manhã seja: Deus, faz em mim, faz através de mim, faz por mim, faz o que eu não consigo fazer. Eu estou apegado ao poder e à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar por essa palavra? Pedir que o Espírito Santo do Senhor a complete em nossos corações. Senhor Deus, diante da Tua palavra, não nos resta outra coisa a fazer, a não ser pedir que o Senhor nos dê graça. Graça, Deus, que nos atenda no momento oportuno. O Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos que aqui está esta manhã. Sabe o que vai no mais íntimo do nosso ser. O Senhor é aquele que sabe as nossas lutas, sabe as nossas derrotas e sabe as nossas vitórias. Talvez haja irmãos aqui esta manhã, aqui ouvindo o exemplo da ousadia, da fé, da inconformidade daquela mulher. Desejam também estar aos teus pés, insistindo pelo milagre que o Senhor tem. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda para que nosso coração haja uma boa resposta para dar ao Senhor. Nos ajuda, Deus, para que nós estejamos agarrados com o Senhor no dia bom e no dia mau. Nos ajuda, Senhor, para sermos cheios da Tua presença. Nos ajuda, Deus, para que não busquemos a resposta no mundo, mas que busquemos a resposta no Senhor. Nos livra, Senhor, nos guarda, nos sustenta, nos cura, nos liberta para a honra e glória do Teu nome. E que possamos ter a experiência que aquela mulher teve, de ver a ação poderosa em favor da nossa fé singela. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida.